Maravilhosa estar aqui na presença do Senhor, compartilhando a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite. Quero te pedir para que, em nome de Jesus, já feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pode abrir o teclado aí, Jander, por favor. Deus amado, Pai querido, obrigado, Jesus, pela sua doce presença neste lugar, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tremendo, Deus, porque o Senhor é poderoso, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, meu Pai, nessa noite, Deus, e não será diferente neste momento, Deus. Em nome de Jesus, que o seu amor, Deus, e que sua graça essa que é melhor do que a vida, Deus, possa encontrar, meu Pai, espaço em nossos corações nessa noite, Jesus. Então, Senhor, continue, Senhor, cativando a nossa mente, o nosso entendimento, para ouvir, meu Pai, dessa palavra, meu Pai, que será pregada aqui, Deus, que seja uma palavra, Senhor, revelada diretamente do trono da sua graça, Deus, e que não seja eu, mas seu doce Espírito, Deus, falando aos nossos corações nessa noite. Nós oramos, agradecidos e certos no Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Amados, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 4, vamos ler a partir do verso 17, Efésios 4, 17 em diante, até o 19 na verdade. Efésios 4, 17 em diante, todos encontraram? Amém? Você que não encontrou, provavelmente será passado aqui no telão, e o texto diz assim: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A última parte do versículo 17 diz: e não mais viveis como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. A palavra de hoje vai falar ao meu coração e ao seu coração, espero, sobre ser útil para Deus. Você já parou para se perguntar se você e eu temos sido úteis para Deus? E o que de fato é ser útil para Deus? O que de fato é fazer algo para Deus de forma a ser encontrado por Deus como alguém que está a serviço de verdade do Senhor? Na semana passada, no domingo de manhã, eu preguei um sermão que eu denominei ele como obsolescência programada. E a obsolescência programada é algo que fala sobre as coisas que são feitas nos dias atuais, são feitas de maneira a serem programadas para quebrar, para dar defeitos. Na semana passada eu falei que muitas vezes as coisas que a gente compra hoje são diferentes das coisas de antigamente, justamente porque elas não têm, desde que elas são criadas, a funcionalidade de ser um bem durável, mas sim um bem não durável. E a gente vai caminhando uma longa jornada, acreditando que todas as coisas são feitas para não durar. E quando a gente vai se relacionar com Deus, a gente também acredita que o nosso relacionamento com Deus precisa ser algo não durável, precisa ser algo que eu vou fazendo para Deus, e cada vez mais e mais fazendo para Deus, eu vou tentando encontrar um lugar onde eu me sinto bem fazendo para Deus. Mas que Satanás, ele vai colocando em nossos corações a percepção de que quando eu estou fazendo algo para Deus, eu estou realmente sendo útil para Deus. Só que quando eu faço algo para Deus, mas eu não me relaciono com Deus das coisas, eu acabo vivendo uma vida de cansaço, uma vida de apatia, uma vida onde eu não me torno mais sensível à voz do Espírito Santo, mas eu começo a viver agora de uma forma automática. E vamos falar a verdade, quem de nós aí, crentes de berço ou não, nunca se sentiu vivendo com Deus de maneira automática? Vindo no culto porque o culto é domingo, fazendo as coisas do Senhor porque fomos escalados, fazendo e vivendo das coisas do Senhor como algo que eu preciso fazer, porque senão o que vão dizer de mim?
E a gente acaba vivendo uma vida não de ociosidade, mas de um ativismo exagerado. E muitas vezes nós estamos nos afastando diretamente do Senhor. E eu disse também na semana passada que eu aprendi com um homem que me consolidou os meus passos nisso na minha caminhada. E ele falou que quando Satanás não consegue nos atrair novamente para o mundo, ele nos empurra com todas as forças para as coisas do Senhor. E ele não diz que ele nos empurra com todas as forças para Deus, mas ele diz que ele nos empurra com todas as forças para as coisas de Deus. E daqui a pouco eu começo a me relacionar com as coisas de Deus, acreditando que eu estou me relacionando com Deus. E esse é um grande engano, porque se relacionar com as coisas de Deus não é se relacionar com Deus. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos chamado e tem chamado essa geração para viver debaixo de uma ação poderosa representada por um relacionamento com Deus. E não através de um ativismo ou de uma militância, onde eu fazendo coisas para Ele, eu me encaixo, eu me adequo. E na semana passada eu falei sobre isso. E o texto que a gente leu na semana passada foi de 1 Samuel, onde Saul não aguentou esperar Samuel chegar para sacrificar. E a palavra que ele diz é: não aguentando esperar você chegar, vendo que as pessoas já estavam se afastando e estavam indo embora, vendo que eu ainda não tinha buscado a face do Senhor, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocausto. Amados, quantas vezes que forçado pelas circunstâncias, eu acabo não oferecendo holocausto para Deus? Quantas vezes, forçado pelas circunstâncias, eu não começo a me relacionar com Deus, ou com as coisas de Deus? Então a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração na semana passada, foi uma palavra sobre se relacionar com as coisas de Deus, e acabar não se relacionando com Deus das coisas. E é uma palavra que fala exatamente sobre esse cuidado que nós precisamos ter. E hoje, como continuação, um pouco continuação dessa palavra, se você está aqui e não estava aqui na semana passada, se você estava na semana passada e agora você está aqui, então quer dizer que você vai acabar de acompanhar essa palavra. Mas se você não estava, não tem problema, porque você também não vai ficar perdido, porque a palavra de hoje fala sobre, aí sim, ser útil para Deus. Aí sim está num lugar que é realmente o centro da nossa vocação, que é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Então a proposta aqui, na verdade, é fazer com que a gente venha perceber se o nosso tempo tem sido desperdiçado ou não. Será que nós temos nos desperdiçado nosso tempo? Será que nós temos voltado para uma vida de ativismo, onde o ministério que o Senhor colocou para nós tem sido uma busca desenfreada por haver sucesso? E de fato, o que é o sucesso no ministério? De fato, o que nós estamos buscando? Será que nós estamos buscando o reconhecimento? Será que nós estamos buscando os holofotes? Será que nós temos buscado na caminhada o reconhecimento de homens e mulheres? E nós temos chamado isso de algo frutífero, algo realmente que tem a ver com estar vivendo no centro da vontade de Deus? Amados, a palavra que nós lemos aqui de Efésios é um alerta que Paulo está dando para aquela igreja que estava sendo nascedor daquela igreja num ambiente de idolatrias, num ambiente onde havia falsos profetas, e aquela igreja não podia se contaminar com pensamentos inúteis, com pensamentos que não eram advindos do coração do Senhor. Então o que Paulo vai falar para aquela igreja é que nós não devemos viver mais, que aquele povo não devia viver mais como os gentios que viviam segundo a inutilidade dos seus pensamentos. E quantas vezes nós não somos seduzidos pelos nossos pensamentos inúteis? Quantas vezes nós não somos seduzidos por pensamentos que não provêm de nós, mas são pensamentos de outras pessoas, que às vezes entram no nosso coração e começam a falar conosco como se fosse a própria voz de Deus falando nas nossas vidas. E às vezes seduzidos por esses pensamentos que na verdade são inúteis, nos tira de verdade do propósito de Deus. E o texto que nós lemos diz que eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, e por isso eles estão separados da vida de Deus, e por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração, acabaram se perdendo. Haviam perdido toda a sensibilidade e eles entregaram a um estilo de vida depravado. Amados, quantas vezes nós nos encontramos na caminhada assim? Insensíveis à voz de Deus, mas muito sensíveis à voz de alguém que dita as regras para nós, ou que coloca para nós um jugo sobre o que é de fato o ministério ou não,
o que é de fato servir a Deus ou não, o que é de fato estar encaixado ou não. Então essa palavra é para você nessa noite, meu irmão. Se você tem dificuldade para saber se você está encaixado ou não na obra do Senhor, se aquilo que você está fazendo tem sido um trabalho em vão ou não, se o que você está fazendo tem a ver exatamente com o centro da vontade do Senhor ou não, então essa palavra é para você nessa noite. Essa palavra é para você entender se você está gastando as suas energias em algo que não é do Senhor, ou se você tem gastado fielmente as suas energias em algo que o Senhor separou para você. Todos nós, amados, temos uma vocação, o Senhor tem essa vocação para nós, mas muitas vezes o pensamento sobre ser frutífero tem sido modificado sobre ser frutífero é ser sucesso, é ter sucesso, ou ter sucesso na verdade é gerar frutos aonde a gente não foi plantado para vingar. Muitas vezes nós temos sido chamados para dar frutos em lugares que o nosso coração mesmo não quer. Muitas vezes nós achamos que dar frutos é simplesmente estar sempre debaixo de holofotes, sempre muito bem assistidos, sempre com muitos seguidores, dentro de muitas conferências, sendo chamados para pregar em outros lugares, para ministrar em outros lugares. E nós acreditamos que ser bem sucedido tem uma ligação direta com essas coisas. Mas o ministério daqueles que foram mais fracassados na Bíblia foram os ministérios que o Senhor mais usou. Os ministérios que são fracassados segundo a ótica dos homens, mas que são bem-sucedidos segundo a ótica dos céus. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas eu não quero ser bem-sucedido aqui na terra. Eu não quero ser o cara que foi conhecido por causa dos seus sermões, por causa da sua música, por causa dos seus talentos e habilidades. Eu não quero ser reconhecido, eu quero que a glória do Senhor seja maior e que eu venha me diminuir até que eu desapareça. Mas eu quero ser lembrado lá na galeria nos céus, como um homem que fez de tudo que podia fazer dentro da vontade do Senhor, estava plantado e começou a vingar e deu frutos exatamente aonde o Senhor nos chamou. O que adianta dar frutos em lugares que o Senhor não nos chamou? Será que são frutos que são permanentes? Ou será que têm sido frutos passageiros? Frutos emocionais? Eu tive o prazer de levar o pastor Shalom para o aeroporto, na penúltima vez que ele veio aqui. E aquela viagem para o Rio não foi apenas uma carona para o aeroporto, mas foi um seminário teológico sobre expectativas. E conversando com ele, quem não sabe, ele é o pastor do F-Hop, um dos ministérios mais relevantes da nossa geração, que como uma grande explosão atingiu o Brasil e até fora do Brasil. Quando a gente estava conversando, eu conversando com ele, ele falando sobre os desejos do coração dele, as expectativas do seu coração, eu fiz uma pergunta para ele sobre relevância. Ele falou assim: acontece que relevância é algo subjetivo, relevância não é absoluto, relevância é algo relativo. Então o que você quer dizer sobre relevância? Se a sua pergunta se refere a ter sucesso, a ter as suas músicas cantadas na boca das pessoas, a ter seguidores no Instagram, ou a sua música está no hype nas paradas, no Spotify, então talvez nós temos sucesso. E eu falei: então qual é a sua expectativa? Para quem aparentemente já chegou lá, amém? Para quem aparentemente já está lá, já atingiu, qual é a sua expectativa? E para minha surpresa, aquele homem dentro daquele carro, ele falou para mim assim: a minha expectativa é que tudo isso acabe. Amados, não é algo normal de você ouvir de alguém que está no hype, alguém que está na crista da onda, como diz, ouvir que a expectativa do seu coração é que tudo isso acabe. E eu falei: mas por que tudo isso acabe? Nós passamos muitas vezes a nossa vida buscando um ministério frutífero, bem sucedido. E ele falou assim: é porque eu conheço o meu coração, e conhecendo o meu coração, eu sei que o meu coração é enganoso. E a partir desse momento, no hype, me leva para um lugar onde a vaidade começa a falar alto comigo, aonde o orgulho começa a falar alto comigo. Então a minha expectativa é que todas essas coisas acabem, e nós sejamos mais uma vez esquecidos para o mundo, para que a gente possa ser única e exclusivamente lembrados por Deus. E quando ele falou isso comigo, mexeu muito meu coração, porque vamos falar a verdade, quem de nós nunca sonhou em ser reconhecido? Quem de nós nunca sonhou em ser frutífero e ser reconhecido pela sua obra?
mas a grande verdade é que a maioria de nós não temos um coração ávido, um coração convertido para suportar quando a vaidade falar alto, quando o dinheiro falar alto, quando o status falar alto. Então, o que Paulo está falando para a igreja de Efésios aqui é cuidado com seus pensamentos. Muitos desses pensamentos que vocês estão ouvindo por aí, muitas das coisas que as pessoas têm falado por aí, na verdade são pensamentos inúteis de ministérios que não servem de atuação para o Senhor. O que o Senhor está buscando são ministérios fracassados, onde eu e você, que não somos conhecidos, possamos sim sermos reconhecidos pelos céus. Aonde nós andamos, aonde nós atravessamos, os lugares que nós frequentamos, as coisas que nós falamos, aquilo que nós postamos, deveria sim fazer algo diferente na vida das pessoas, mas deveria estar totalmente alinhado à vontade de Deus para nós. Porque senão o nosso ministério é apenas um ministério reconhecido pelos homens, mas muito distante do centro da vontade de Deus. Então, meu irmão, a primeira palavra que fica para o seu coração aqui nessa noite é que você não busque o reconhecimento dos homens para saber se você é ou não é bem-sucedido pelos céus. Que o seu ministério nessa noite possa ser um ministério fracassado de acordo com a ótica humana, mas que você seja reconhecido lá na galeria da fama nos céus. Que a sua fama não venha daquilo que você e eu fazemos, mas que a nossa fama e o nosso reconhecimento se torne algo a partir daquilo que nós deixamos de ser. Que o nosso reconhecimento se torne algo não volátil, mas que seja algo que os céus olhem para mim e olhem para você e vejam: ali está meu filho, ali está um homem, ali está uma mulher que está vivendo diretamente o centro da minha vontade. E ali eu sei disso porque ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua recompensa, ele abriu mão do seu reconhecimento, ele abriu mão do seu status, ele abriu mão dos seguidores, ele abriu mão dos holofotes, mas ele continua me servindo, ele continua sendo uma plataforma favorável para se tornar útil. Amados, quando nós olhamos para essa ideia da obsolescência programada, nós vamos ver que nós, até mesmo os cristãos, estamos sendo programados, não pela igreja do Senhor, não, mas pelas falácias, como diz o pastor Wesley aqui, pelos sofismas, que são grandes mentiras contadas com pequenas verdades, e nós somos enganados porque nós estamos sendo programados dia após dia, a viver uma vida de acordo com a vontade alheia. O que é sucesso, na verdade, tem a ver com reconhecimento, aplausos, ou se nós estamos ou não no hype. Mas o Senhor tem chamado uma geração do silêncio, uma geração quando precisa se defender, se cala, porque Jesus é a justiça. Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus em Atos, e vejo Estevão sendo apedrejado, e o motivo do apedrejamento de Estevão é uma mentira que foi falada a seu respeito, eu vejo um homem em total condição de se defender, e até oportunidade de defesa foi lhe dada, mas quando eu entendo que o Deus que chamou Estevão para o ministério, é o mesmo Deus que faz o ministério por Estevão, eu percebo que não há motivo para que haja uma defesa. Então, aquele que não precisa se defender, se cala, porque Jesus é a justiça desse. Quando nós não precisamos nos defender, nós nos calamos, porque todas as vezes que nós abrimos a nossa boca, nós entramos como advogado da nossa causa, mas quando nós nos calamos, o advogado fiel compra a nossa causa, e fala através de nós, fala por nós, e nos coloca exatamente no lugar onde Ele nos chamou. Então é necessário que a gente venha entender que existem alguns agentes que venham tentar nos atrapalhar e nos tirar do lugar do encaixe. Muitos de nós estamos servindo nos ministérios, mas às vezes estamos nos ministérios servindo e dizemos assim: estou lá para ajudar. Amados, o Senhor não te chamou para ajudar. Melhor ajuda se você não atrapalhar, se você não servir nesse sentido. Agora o Senhor te chamou para estar exatamente encaixado aonde Ele quer que você esteja, e essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, e você tem que fazer para você: eu estou exatamente no lugar aonde é para eu estar? Ou eu estou tentando chegar num lugar aonde é o lugar que as pessoas dizem que é para estar? Existem alguns agentes que nos tiram do lugar do encaixe, e isso nos torna inúteis para Deus, e acabamos nos tornando viciados de reconhecimento e de sucesso. A primeira coisa que eu quero abordar aqui é que existem alguns agentes que nos tornam inúteis,
E o primeiro agente é o pensamento inútil. Como o Efésios diz lá em 4:17, sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Amados, infelizmente, nós não leremos livros de cristãos ribeirinhos que estão ganhando almas no Amazonas. Infelizmente, nós não cantaremos louvores de pessoas que adoram no lugar secreto. Infelizmente, nós não ouviremos pregações de pessoas que pregam sem microfone, sem YouTube, na beira das estradas, nas praças, e que estão alcançando pessoas para Jesus. Isso não quer dizer que nós não somos abençoados ou deixamos de ser abençoados por isso, mas quer dizer que existem pessoas vivendo em ministérios aparentemente fracassados, mas que são totalmente ganhadores de vidas para o Senhor. Existem pessoas que estão nas escolas falando do amor de Cristo sem microfones, sem status, sem fotos, sem stories, e ali eles estão falando do amor de Deus. Existem canções sendo entoadas que são a alma sendo rasgada diante de situações de adversidade, e ainda assim os lábios louvando ao Senhor, que nós nunca ouviremos. Existem palavras que foram escritas na tábua do coração, mas que jamais serão colocadas em livros, porque são pessoas que não estão ligando para publicar os seus ideais, os seus pensamentos, porque na verdade aquilo ali representa o que sua alma está gritando para aquele que vai fazer realmente a diferença, que é Jesus. Então são orações que nós não ouviremos, são pregações que nós não assistiremos, são músicas que nós não ouviremos, que não estarão nas nossas playlists de sucesso, mas de ministérios realmente fracassados, que o Senhor está louco para usar. Então, o primeiro agente é esse agente, o pensamento inútil. Vamos falar a verdade, quantos de nós já não pensamos em fazer algo para Deus ou estar num lugar onde nós acreditávamos que era o lugar onde o Senhor tinha nos chamado, mas que na verdade era só mais um lugar dos mesmos lugares reconhecidos pelas pessoas? Nós temos mais ou menos 36 ministérios na igreja, mas aquele que mais chama atenção muitas vezes é o louvor, é a palavra. Não estou falando que não são ministérios importantes, claro que não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a maioria das pessoas não querem fazer aquelas coisas sem serem notadas, e isso não é culpa delas em si. Muitas vezes é um pensamento inútil que tem sido soprado por Satanás, dizendo que esses lugares não são lugares válidos para fazer a obra do Senhor, que isso de fato não é relevante. Se você quer servir ao Senhor, você não deve ficar lá atrás segurando uma plaquinha, você não deve ficar atrás de uma mesa de som operando, porque ali ninguém vai te ver, você não deve ficar na ação social, porque nenhum ministério quer apresentar durante o culto, você não deve fazer parte do ministério de ensino, porque na verdade o que mais vale a pena hoje em dia não é ser mestre nem aprender nada. Então são ministérios relevantes que o Senhor continua agindo, que o Senhor continua atuando, apesar de não estar diante de holofotes conhecidos. E o Senhor tem falado com essa geração no secreto, no lugar de silêncio. E muitas vezes nós temos aberto o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, e dado lugar e vazão para um pensamento inútil, dizendo: eu não sou usado, Deus não me ama, por que eu não fui convidado para isso ou para aquilo? Por que eu não estou naquele lugar? Por que eu não fui chamado para aquele lugar? Por que eu estou fora daquele grupo? Amados, o Senhor quer te usar aonde Ele te plantar, então permaneça firme aonde o Senhor te plantou. Não importa se você está servindo um ministério reconhecido pelos homens ou não, importa que você estabeleça firme as suas raízes, se você está no lugar que o Senhor te plantou. Então as suas raízes precisam estar firmadas e bem firmadas na terra que Ele escolheu para você esteja, porque nessa terra há uma fonte de água viva que vai te nutrir ao longo do tempo, independente se é um lugar onde as pessoas vão te nutrir. Eu gosto muito de uma fala de Charles Spurgeon, que disse que quando ele estava pregando, ele desceu do púlpito, e quando desceu, uma senhora chamou ele e falou assim: pastor, o senhor pregou hoje maravilhosamente bem. Ele falou assim: por favor, não diga nada mais para mim, Satanás já falou isso para mim durante toda a pregação. E muitas vezes nós estamos querendo ouvir elogios das nossas mensagens, elogios da nossa atuação, e todas as vezes que nós fazemos isso, nós somos comparados, segundo a Bíblia, àqueles homens e mulheres que já receberam o seu galardão. Amados, eu não sei você,
mas eu prefiro nunca mais na minha vida ouvir uma palavra de elogio de um homem ou de uma mulher, do que trocar o galardão que o Senhor tem preparado para mim na glória por um tapinha nas costas. E é sobre isso, é aonde está o nosso coração, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o nosso coração está no reconhecimento humano, irmãos, desculpa, a traça vai ruir, desculpa, a ferrugem vai dominar. Mas se o seu coração está num reconhecimento de: Pai, eu não sei se esse aqui é o melhor lugar para eu estar agora, mas eu tenho convicção de que nesse momento é o lugar certo, porque quando eu estou nesse lugar eu me sinto extremamente usado pelo Senhor. Então que você ouça a voz do Senhor dizendo: sim, meu filho, talvez não seja o lugar para o resto da vida, mas se você for fiel no pouco, se você for fiel no pouco, eu abrirei as portas para você. Mas não é uma palavra sobre abrir ou fechar portas de Deus, é se ainda, sim, o resto da vida for uma vida de ser fiel no pouco e permanecer no pouco, ainda assim eu dou glória a Deus, porque é no pouco que o Senhor está me usando, mas inteiramente usado por Ele, encaixado na presença dEle, encaixado no ministério dEle. Eu gosto de um teólogo chamado Iago Martins, e ele escreveu um livro. Eu não tenho esse livro, infelizmente, quem quiser me dar de presente pode me dar. O livro fala: Deus habita em ministérios fracassados. Mas tem um documentário na internet muito legal, de mais de 12 anos atrás, e quando eu fui assistir esse documentário de novo, eu lembrei que eu já tinha assistido ele no início da minha caminhada, e foi algo que mexeu muito no meu coração. E lá existe um homem, que eu vou falar o nome dele aqui, mas você não vai conhecer ele, e essa é a ideia mesmo, ele ser um personagem não conhecido. O nome dele é Eduardo Mano, você pode procurar ele no Instagram. Eu tive essa curiosidade de procurar ele 12 anos depois, para ver o que aconteceu com o ministério dele. E ele foi entrevistado para esse documentário, e ele era um músico de igreja, chamado de músico de igreja. E aí a pessoa que estava entrevistando ele, falou com ele assim: olha, como é que faz as suas músicas, para ter suas músicas? Ele fala assim: olha, para evitar o atravessador, eu faço as músicas, eu tenho 2 microfones na minha casa, uma placa de áudio, eu gravo tudo, eu mixo tudo, e eu coloco na internet e distribuo gratuitamente, para evitar que alguém vá e ripe as músicas, e suba as músicas para lá, eu já faço isso. Ele falou assim: mas você não ganha nada com isso? Ele falou assim: não. Ele falou assim: e você, no seu trabalho, você consegue tirar dinheiro suficiente para manter sua família? Ele falou: também não. Ele falou assim: você viaja muito? Ele: não. Você toca muito? Ele: não. Você é muito conhecido? Não. E todas as respostas que ele dava eram não. Você é reconhecido? Você viaja muito? Não. Você vende muitos CDs? Não. E a pergunta que fica para o final é assim: então por que você continua fazendo o que você faz? Você não ganha muito dinheiro, você não viaja muito, você não é muito conhecido, você não é muito chamado para ministrar, você não consegue viver do seu ministério, e o trabalho que você tem não é suficiente para você manter a sua família. E a resposta daquele homem foi: porque eu sei que eu estou no lugar certo, fazendo o que Deus me chamou para fazer, porque o Deus que me chamou coloca uma chama no meu coração, não deixando eu desanimar. E eu não fui chamado para ser famoso, não fui chamado para ser reconhecido pelos homens, mas se alguém puder ouvir a música que eu cante, a música que eu componho, e essa música abençoar alguém, a minha vida já fez sentido diante do Senhor. Eu já fui reconhecido por Deus, e isso que importa. Então os ministérios fracassados são os ministérios que Deus está usando, mas precisa de pessoas que estão felizes e satisfeitas nos lugares pequenos que foram chamados. Amados, aqui não é uma apologia sobre mentes pequenas, não é uma apologia sobre um lugar de preguiça, não é sobre isso, é sobre estar realmente no lugar que você foi chamado para estar. Porque muitas pessoas acham que só pode ser usadas se forem usadas nos grandes ministérios, nas grandes conferências, serem convidados por grandes igrejas, e não, o Senhor continua usando um povo, usando uma geração que tem seu coração voltado para o coração de Deus. A ideia é: se eu estou ou não sintonizado com essas batidas, se eu me sintonizo às batidas do coração de Deus, então eu realmente tenho sido útil na presença de Deus. Então esse primeiro vilão fala sobre a gente pensar que é um tempo de mudança de mentalidade.
Mentalidade que nós não somos mais órfãos, mas nós somos filhos. Nós somos amigos, e a palavra de Deus fala que amigos sabem o que passa no coração do outro. Nossos pensamentos não podem ser inúteis. Mas um próximo agente também é a dureza do nosso coração. Porque a palavra do Senhor fala que o pensamento escurecido endurece o coração. Então muitas vezes o nosso coração endurecido limita a nossa visão e limita a nossa ação. Eu estava lendo um sermão muito conhecido, de um pregador chamado Jonathan Edwards. Para quem não conhece, ele foi o pregador do sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando Jonathan Edwards estava pregando essa mensagem, as pessoas diziam, e os testemunhos sobre aquela época falavam que quando ele estava pregando sobre isso, era tão forte a pregação dele que as pessoas começavam a gritar e falando: pastor, para de pregar, pastor, para com isso, para de pregar. Elas começavam a se agarrar nas colunas, com medo da terra se fender debaixo dos pés delas, de tão forte o que aquele homem estava falando acerca do inferno. E quantas vezes o nosso pensamento inútil tem levado uma dureza de coração, que a gente acha que a gente é alguma coisa, que a gente acha que nós estamos firmes e consolidados a partir de ações e tendências e decisões que a gente toma na nossa vida. A gente fala da graça, mas a gente não sabe o que é graça. E Jonathan Edwards fala que esses homens vivem vidas inúteis, e vivem como tolos, acreditando que eles podem olhar para os seus próprios pensamentos e as suas decisões, e se acharem salvos e perfeitos nesse lugar. E Jonathan Edwards fala que esse pensamento inútil é comparado com uma teia de aranha, tentando segurar uma pedra em movimento, sendo atiçada contra ela. É algo simplesmente vazio. E ele fala: se não fosse as mãos poderosas do Deus Criador sob nós, todos nós já teríamos ido para o inferno. Então é sobre uma graça que Satanás fica tentando tirar do nosso olhar, do nosso campo de visão, nos colocando numa posição de que, além de filhos, nós somos algo a mais, que além de filhos, nós somos um super Deus, ou um semideus, ou porque somos filhos de Deus, nós nunca mais cairemos da graça, ou porque nós estamos fazendo algo que aparentemente é a coisa certa a se fazer, ou porque nós aumentamos nossos seguidores no Instagram, ou porque nós somos mais convidados para estar num lugar que antes a gente não era chamado. É Deus nos usando de alguma forma. E muitas vezes Satanás, conhecendo o nosso coração enganoso, começa a colocar essas ciladas para que a gente esteja, e a gente vai achando que nós estamos sendo usados pelo Senhor, e nós estamos cada vez mais nos distanciando dEle, acreditando que nós somos alguém que já rompeu com essa coisa de graça ser um favor imerecido. Ele fala: olha, se não fosse nesse momento, ele fala assim, eu li o sermão, parecia que eu estava lá, e ele fala assim: se não fosse nesse momento, nessa congregação, a mão poderosa de Deus, debaixo da cadeira de cada um de vocês, certamente todos nós já estaríamos no inferno. E ele fala assim: olha, não adianta pregar sobre bênçãos, pregar sobre convicções, pregar sobre coisas que o Senhor vai fazer e colocar Deus contra a parede, se nós estamos salvos por um fio chamado graça, por uma única convicção do entendimento de Deus, querer ainda ter um relacionamento comigo, com você. Nós estamos presos simplesmente pela vontade soberana de um Deus, irado por nós, contra os nossos pecados, mas que ainda assim anseia ter um relacionamento conosco, não porque Ele é carente, mas porque Ele sabe do que de verdade nós precisamos. Então muitas vezes o nosso coração endurecido tem sido um motivador para que nós venhamos a atrapalhar a ação de Deus em nossas vidas. Talvez o nosso coração endurecido não permita com que o Senhor venha falar ao nosso coração. Eu sei que você conhece um texto lá de Êxodo, que fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Sim ou não? Você conhece esse texto? E quando a primeira vez, eu confesso, quando eu li esse texto pela primeira vez, me chamou muita atenção. Porque Deus havia mandado Moisés e Arão levar o povo do Egito para adorar a Deus no deserto. E depois de tantas tentativas, você conhece bem o texto, eles realmente conseguem. Na última praga do Egito, na morte da primogenitura. Mas quando isso acontece, a palavra de Deus fala: e Deus endureceu o coração de Faraó.
E não faz sentido, dá a impressão que Deus é um ser jogando os dados com o universo. Mas quando a gente vai entender o que está acontecendo ali, primeiro, que aquele texto não foi escrito na voz ativa, como se Deus endureceu o coração, mas na voz passiva, ou seja, o coração do faraó foi endurecido, e não por Deus, mas por si mesmo, pelas suas próprias paixões e convicções. Tem nesse texto ali, que é uma expressão idiomática, fala que quando o faraó ele morria, ele tinha convicção de que seu coração seria retirado do peito, e no lugar daquele coração de carne seria transplantado um coração, que era um escaravelho de pedra, um besouro de pedra, colocado no lugar do seu coração. Quando ele morria, aquele deus chamado Anubis, com cara de cachorro, levaria o seu coração para a deusa Osíris, e Osíris não conseguiria mais ler o seu coração. Então, crendo nisso, ele podia fazer todas as atrocidades que ele podia e queria em vida, porque ele tinha consciência de que seu coração seria transplantado por um coração de pedra, e ele não poderia ser corrupto pelos seus próprios pecados, ou responsável pelos seus próprios pecados. Então, quando a palavra de Deus fala, e Deus endureceu o coração do faraó, era Deus dizendo assim: você pensa que eu já não estou vendo as atrocidades que você faz em vida? Não é que Deus endureceu o coração do faraó, é que Deus permitiu que o faraó acreditasse que seu coração endurecido não seria enxergado por Deus que tudo vê. Então, amados, não se trata de fazer todas as coisas do jeito que a gente quer, e no final da nossa vida a gente pedir perdão porque a gente não estava no lugar certo, e chegar lá em cima e bater na porta e Deus olhar para mim e para você e falar a frase mais terrível de toda a criação e de toda a vida: aparta de mim porque eu não te conheço. O seu coração foi duro o suficiente para não me conhecer, você tinha colunas, suas cerviz duras, e você não podia se dobrar diante a minha palavra e a minha vontade. Então muitas vezes nós estamos flertando com agentes que atrapalham nós vivermos diretamente a utilidade na obra do Senhor. Um pensamento obscuro que levou ao endurecimento de coração e nos tirou totalmente da rota que Deus tinha para nós. Já pensou nisso? Quantas vezes o nosso coração não tem sido endurecido quando nós ouvimos uma palavra dura de um líder, de um pastor ou de algum amigo mesmo falando assim: olha, para de ouvir aquela música do mundo, sabe, não tem nada não intencional, larga disso, para de vestir aquele cropped. Eu falo isso porque nos adolescentes a gente fala isso o tempo todo. Para de colocar aquela roupa, para de flertar com o mundo, para de utilizar das coisas que são oferecidas por Satanás, porque você não consegue fazer distinção entre o que Deus quer de você e o que o mundo quer. E a ideia não é que Satanás se apresente como alguém com chifres e fedorenta na sua presença, não, mas é que você tem um entendimento de que o inferno não existe, e que essas coisas são uma grande ilusão, ou fazem alusão para um Deus que só quer te manter no controle. E aí acabamos que, por causa do nosso coração endurecido, nós nos relacionamos com Deus mais por medo do inferno do que porque nós amamos a sua presença. E quantas vezes que a gente não faz isso? Quantas vezes que a gente está quebrado, mas a gente não tem coragem de trocar a nossa escala? Quantas vezes que a gente está quebrado, a gente não tem coragem de falar e colocar para fora, pedir perdão ao Senhor, e a gente vai e cumpre aquilo mesmo? Seria como Saul fazendo: olha, eu não busquei até agora a face do Senhor, então forçado pelas circunstâncias, eu fui lá e ofereci holocaustos. Mas ninguém deveria oferecer holocausto para Deus sem antes buscar a face desse Deus, porque se eu não sei o que Deus quer de mim, o que eu vou fazer que eu vou acertar claramente o que Deus quer? Se eu não sei quem Deus é, como eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Então, a palavra de Deus mostra para nós que essa ideia de sucesso é uma ideia subjetiva, ela é relativa e depende do olhar que a gente dá para isso. A dureza do coração. O terceiro vilão é a ideia que alcançamos o sucesso quando nós paramos de sofrer. Nós temos algo dentro de nós que, todas as vezes que a gente está cansado, grita fortemente em nós: o sucesso ele será mostrado, evidenciado, quando eu parar de sofrer. Quando eu chegar lá, eu vou parar de sofrer, e isso vai mostrar que o meu ministério é bem sucedido. A carta de Paulo, a carta mais pessoal de Paulo, ele escreve a um homem chamado Filemon, e Filemon significa aquele que ama. E quando Paulo escreve a Filemon, ele escreve lá no capítulo 1, versículo 10: venho interceder a favor do meu filho Onésimo,
que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, entretanto agora é útil tanto a ti quanto a mim. Eu envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Repara, muitas vezes nós somos flertados, ou nós flertamos com a ideia de que o sucesso, ele vai acontecer o dia que nós tivermos a certeza que nós paramos de sofrer. E eu percebo que aquele homem, Onésimo, se você tiver curiosidade, você pode pesquisar. Onésimo, o nome Onésimo significa aquele que é útil. Olha Paulo fazendo uma brincadeira com palavras. Ele fala assim: eu quero apelar para você, Filemon. Não é você de fato aquele que ama? Então eu quero falar com você, apelar para o seu coração. Aquele que antes não era útil para você, agora é útil para você e também é útil para mim. E eu comecei a perceber isso e eu falei: Senhor, mas como isso pode ser um ministério bem sucedido? Aí Deus colocou uma pergunta no meu coração, que ontem eu estava até compartilhando no WhatsApp com o Anselmo. E eu falei assim: por quê? O que fez daquele homem um escravo que agora é útil? O seu nome já era aquele que é útil. O que fez agora que ele foi enxergado pelo seu Senhor como alguém que era útil? Aí Deus trouxe para mim a minha resposta em forma de pergunta: será que não foi o fato de ter sido gerado no meio do sofrimento? Será que o fato de que Onésimo foi gerado no meio da prisão, no meio das algemas, não fez com que aquele homem aprendesse o que de fato é sucesso no ministério? Será que aquele homem, se ele tivesse fugido, porque aparentemente é isso que o texto indica, que Onésimo havia fugido de Filemon, talvez Filemon não amasse tanto assim, ou talvez Onésimo não era um servo tão fiel assim, mas não importa o que seja, a palavra diz que aquele homem, ele não aprenderia de fato o que é ser útil na presença do Senhor, se ele não tivesse tido um encontro com Paulo na prisão. E Paulo fala assim: agora estou te devolvendo o meu filho gerado nas grades, gerado na prisão. Amados, nós precisamos ser gerados no sofrimento. Aquele que precisa ser útil, aquele que vai ser útil, aquele que quer ser útil no ministério do Senhor, precisa ser gerado em um ambiente de sofrimento, um ambiente de prisão, um ambiente de algemas. Jamais você, tendo tudo aquilo que você sonhou ter, vai ser transformado, vai ter seu caráter transformado para ser e estar exatamente no lugar que o Senhor quer que você esteja. Jamais, se você tiver todas as coisas que você queira, jamais você vai ser usado por Deus para estar exatamente no lugar que Ele quer. Então é necessário algumas renúncias, sim. Se você é um cristão que até hoje não fez renúncia, tenha certeza, você está com defeito de fabricação. Tenha certeza que o céu já fez um recall com o seu nome e o seu número de série. Tenha certeza disso. Se você não fez renúncia sendo cristão, ou você nasceu numa bolha, ou você não pertence a este mundo, literalmente falando, porque nós precisamos fazer renúncias na caminhada, nós precisamos passar pelo sofrimento. Eu nunca vi um Deus poupando o seu povo do deserto, do sofrimento, mas eu nunca vi um Deus deixando o seu povo passar perrengue e não estando com ele, através de uma coluna de fogo, ou através de um maná. Então eu vejo que Deus não nos tira da provisão, Deus não nos tira do sofrimento, e a certeza de que o sucesso é algo que não trata sobre sofrimento, é algo vão, é algo inútil, é um pensamento inútil. E eu percebo que bem sucedido na obra do Senhor, é quando eu olho para o meu corpo, eu vejo as marcas dos flagelos, por pregar a palavra dEle. Quando eu olho para mim mesmo e vejo todos os lugares que eu não pude acessar, porque eu não abri mão do Deus que eu sirvo. Todos os lugares e as pessoas que eu não pude encontrar, porque eu não quis abrir mão do Deus que eu sirvo, do Jesus que habita em mim. E aí quando eu percebo isso, eu vejo que o que Deus quer fazer é me usar, mas a partir da sua vontade, não da minha. Então, na verdade, ser usado por Deus não é ter privilégios, ou não é ter habilidades estipuladas por Deus para você. Os dons são ferramentas necessárias para a caminhada, mas Deus não está nem aí se você tem habilidades ou não. Deus está mais buscando um coração que sirva para Ele como plataforma para ser usado por Ele, do que alguém que sabe muitas coisas e sabe fazer muitas coisas e está distante da vontade do Senhor. Então essa ideia de alcançarmos o sucesso à medida que o sofrimento vai embora é uma ideia falida. As dores, sofrimentos,
a falta de reconhecimento que sempre estamos reclamando com Deus nas nossas orações, estão nos preparando para sermos servos úteis do Senhor. Então, a partir de hoje, você vai mudar a sua oração. Você não vai orar mais ao Senhor: Senhor, ninguém está me vendo. Senhor, o que eu estou fazendo não está surtindo efeito nenhum, a não ser que você esteja realmente na contramão do que o Senhor te chamou para fazer. Mas não uma oração buscando ao Senhor pelo aquilo que o Senhor pode te levar a fazer ou conquistar por você, não. Mas a sua oração deve ser baseada: Senhor, está muito apertado, então quer dizer que o Senhor está me preparando bem. Senhor, está muito difícil, o sofrimento aumentou, então quer dizer que tem muitas arestas ainda em mim para serem aparadas. Senhor, se a coisa apertou, então quer dizer que o Senhor não esqueceu de mim. Pode ser que as pessoas lá fora não estão vendo eu ser usado tremendamente pelo Senhor, mas se o Senhor me escolheu para aparar as arestas, apesar do sofrimento, eu sei que o Senhor tem uma grande missão para fazer na minha vida e através da minha vida. Então, olhar o sofrimento como base de: sem sofrimento eu alcancei sucesso, é um pensamento inútil. É um pensamento que atrofia o coração e atrofia o entendimento. E muitas vezes vai nos colocar numa posição de ativismo, e o ativismo nos gera o cansaço nos leva ao desânimo, e daqui a pouco nós estamos sendo obsoletos para o Senhor, programadamente obsoletos pelo inferno. Então a ideia aqui não é estar na posição de sermos obsoletos para Deus, mas buscar ser obsoletos para o mundo, de acordo com o viés mundano. O quarto ponto, que é um vilão sobre os pensamentos inúteis, é a busca pelo resultado a todo custo. Se nós não aprendermos a fracassar, só estaremos ocupando espaço na terra. Eu vou repetir: se nós não aprendermos a fracassar, nós estaremos apenas ocupando espaço na terra. Lucas 13, versículo 7 diz assim: então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada, portanto corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Todo fruto do nosso trabalho será gerado na estação e no propósito que Deus espera de nós. Se Deus te plantou para dar fruto em um lugar, não vislumbre o lugar do seu irmão, o lugar que ele frutifica. Isso é mesmo que ser inútil para Deus. Se Deus te plantou num lugar, não vislumbre o lugar que Deus plantou o seu irmão, porque Ele vai usar o irmão e vai te usar se você não abrir mão do seu lugar. Sabe, quando eu era criança, o meu pai sempre foi caminhoneiro, e vira e mexe ele trazia umas coisas diferentes assim, na viagem. Uma vez ele trouxe um latão verde assim, e nesse latão tinha um negócio chamado carbureto. Eu não sei quem conhece carbureto aí. Quem é da roça conhece carbureto. Eu não sou da roça, mas eu conheço carbureto. E carbureto é uma pedra que quando você coloca água, ela pega fogo, ela aquece muito. E esse carbureto muitas vezes é utilizado para amadurecer banana. E você coloca bananas no carbureto e elas amadurecem rápido. Acelera o processo de maturação. E quando eu estava lendo essa parte aqui sobre buscar pelo resultado a todo custo, o Senhor me mostrou que muitas vezes nós somos cristãos do carbureto. São pessoas que são aceleradas no processo, mas não têm maturidade suficiente para aguentar a carga. Muitas vezes nós somos forçados para suportar coisas, ou somos treinados para dar respostas viáveis, mas nós respondemos da boca para fora, mas não passou pela conversão do nosso coração. E por isso são apenas falas ou falácias, mas também se você conhece bananas que são amadurecidas no carbureto, você sabe que em breve elas apodrecem muito mais do que bananas que são amadurecidas no processo natural. Então, ao mesmo tempo que o carbureto te leva para uma aparente maturação, ele também te leva para uma podridão. Ele também te leva para uma podridão acelerada e para uma obsolescência programada. Cristãos do carbureto. Muitas vezes nós somos crentes fazendo a obra do Senhor no carbureto, e a gente não aguenta esperar,
não aguentamos ouvir o não de Deus, não aguentamos ouvir Deus falar assim: olha, espera mais um pouco, e a gente coloca e dá-lhe carbureto, e a gente acelera os passos, a gente dá o nosso jeitinho, a gente faz aliança com quem não deveria, a gente se coloca em situações de desconforto, a gente abre mão de princípios e valores que nós devemos ter e se manter firmes, arraigados em nós, para sermos levados pelo Senhor a lugares cada vez mais altos. A gente abre mão dos lugares perfeitos de Deus por um cenário de expectativas mundanas, por causa que nós aceleramos processos que deveriam ser lentos e orgânicos na presença de Deus. Quem de nós nunca tentou dar um jeitinho para Deus? Quem de nós nunca tentou dar um jeitinho quando Deus falou assim: olha, você vai ser o próximo rei de Israel? Eu não vejo Davi dando jeitinho para Deus. Eu vejo um Davi que tem a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, mas ele assim não faz, porque ele entende que toda autoridade foi concedida por Deus debaixo dos céus. E ele entende que não adianta matar Saul, porque ele não estaria pronto como rei. Então não é diante dos seus olhos os sofrimentos de agora, porque você não estará preparado para receber as bênçãos do porvir. É necessário passar por sofrimentos de agora, para estar preparados para quando for a hora certa, Deus te colocar a servir no melhor lugar que Ele esteja. Então não é sobre servir a Deus e acelerar o processo de maturação do carbureto, mas é necessário entender que a busca pelo resultado a todo custo não vale de nada, se a nossa busca em primeiro lugar não for pelo Senhor. Se a face de Deus, se a presença do Senhor não for o nosso primeiro ideal e motivador e propósito da nossa busca, todo o restante da nossa busca vai ser um grande fracasso para Deus, de alguém que busca resultados a todo tempo e que jamais será usado por Deus. Eu fico imaginando Deus olhando para nós, Deus olhando para a sua igreja e vendo pessoas fazendo coisas para Ele, para chegar em lugares que acreditam ser o lugar que Deus escolheu para elas. E Deus olhando para essas pessoas e falando assim: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Eu sei, os pensamentos que eu tenho a seu respeito são insondáveis por você. Os meus lugares são maiores, melhores. As oportunidades que eu te colocarei serão oportunidades maiores, melhores. E a gente, com nossa mente cauterizada por causa de pensamentos inúteis e um coração endurecido, vivendo cenários inúteis em lugares infrutíferos. E chamamos isso de presença de Deus, e chamamos isso de sucesso, e chamamos isso de um passo para algo que Deus está me levando a fazer. Quantas vezes nós confundimos, trocamos as bolas, e Deus não está naquele negócio que nós chamamos dele. Amados, não é porque a gente fala no final das nossas orações em nome de Jesus, é que nós estamos falando em nome dele. A maioria das coisas que a gente pede, eu lembro quando eu era recém-convertido, eu aprendi que todas as coisas que nós pedimos em nome de Deus, eu já até falei assim numa pregação, o Senhor nos concederia, e eu não tinha uma namorada, eu comecei a pedir uma namorada em nome de Jesus, eu comecei a pedir uma namorada em nome de Jesus, e Deus não me dava uma namorada, eu falei, eu estou pedindo certinho, em nome de Jesus, e eu comecei a entender que não é pedir em nome de Jesus, como se em nome de Jesus fosse uma palavra mágica, mas eu comecei a entender que era pedir como se o próprio Jesus estivesse pedindo, se Ele estivesse no meu lugar. E eu percebi que se Jesus estivesse no meu lugar, Ele não pediria uma namorada. Talvez o que Jesus pediria estando no meu lugar é que, se possível, o Senhor afastasse dele aquele cálice, mas contudo, faça, Senhor, a sua vontade e não a minha. Então perceba que pedir em nome de Jesus é pedir exatamente sintonizado com a vontade de Deus. E pedir exatamente sintonizado com a vontade de Deus é entender que o Senhor não depende do que eu faço para Ele agir. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses, nós estudamos na palavra dessa semana no GP, Ele fala que aquele que nos chamou para a obra, Ele fará isso. Então muitas vezes a gente acredita que o Senhor nos chama e que nos envia para a gente fazer, e a palavra está dizendo, Ele chamou e Ele vai fazer, então saia da obrigação de fazer em nome dEle, simplesmente deixe que Ele te chame, então vai para o lugar do encontro, e esse que te chamou e te levou para o lugar do encontro, fique tranquilo, porque é essa obra, é Ele que vai fazer essas coisas, é necessário só que nós sintonizemos a nossa vontade, a vontade dEle. Quando a palavra do Senhor em Atos fala que nós somos cooperadores de Deus e edifícios de Deus, a palavra está falando ali do verbo sinergoi do grego, que significa sinergia, e sinergia não é um somatório de forças, que quando eu somo as forças de Deus, nós somos mais fortes. Quem somos nós para aumentarmos a força de Deus?
Muitas vezes nós atrapalhamos tanto a obra de Deus, que nós tiramos mais a força de Deus do que nos somamos com Ele. A palavra ali não é um somatório de forças que nos torna cooperadores da obra do Senhor, não. A palavra ali é dizendo o seguinte: olha, aquele que é todo poderoso, ele faz a obra sozinho, independente de você. Mas se eu e você quisermos cooperar com isso, nós nos sintonizamos à frequência que o Espírito está emanando. Somos nós que abrimos mãos das nossas convicções para estar diametralmente sintonizados à vontade do Criador, à vontade dEle, que ela é perfeita, ela é boa e agradável. Então, quando nós somos cooperadores de Deus, eu preciso entender, e a palavra me exorta a entender, é que eu não estou fazendo algo que, somado com Deus, eu sou mais forte, eu sou maior, eu sou melhor, não. É que eu estou numa posição onde eu estou me sintonizando com a vontade de Deus, e sintonizado à vontade de Deus, eu sou imparável, não por mim mesmo, é porque Ele é. É porque Ele é o Criador, Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, é Ele quem manda, Ele desmanda, Ele que dá, Ele que tira, Ele que chama, Ele que envia, e Ele que faz a obra. Eu e você somos apenas meros cooperadores da palavra dEle, cooperadores desse evangelho, e a palavra lhe diz que nós somos edifício de Deus. Ou seja, ser edifício de Deus é alguém que é construído pelo Senhor, mas para o Senhor também. E eu vou para o último ponto, é que não adianta entender que sucesso ministerial é algo que a gente consegue palpar com as nossas próprias mãos. Sucesso ministerial é mais do que andar com Deus, é ter Deus andando com você, ter Deus andando conosco. Pastor, isso é heresia, não é? A palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 25, versículo 8 diz: faça um tabernáculo para que eu habite no meio deles. Entenda, a palavra de Deus não está em contradição. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, não é contradição. A palavra aqui não é faça um tabernáculo para que eu habite no meio do tabernáculo, não. A palavra do Senhor fala assim: faça um tabernáculo, um lugar de santidade, manda o povo para lá, porque eu quero habitar no meio do povo, um povo que caminha em santidade, sintonizado com a minha voz, com a minha verdade. Então, sucesso ministerial é ter Deus andando com o povo, é você saber que os passos que você dá, não são passos mais que são dados pela sua própria vontade, mas pela vontade daquele que te chamou e está fazendo a obra por você, através de você. Meu irmão, minha irmã, nada que nós possamos fazer, nós vamos fazer que seja algo suficiente para Deus, ou seja, maior do que aquilo que Deus já fez por nós, não. Mas tudo aquilo que nós fizermos em nome dEle, como se fosse Ele fazendo, está diretamente ligado a um lugar onde o Senhor chama de centro da vontade. Não adianta nada buscar por ministérios bem-sucedidos na terra, se o dia que nós chegarmos lá Ele falar assim: olha, desculpa, mas eu não te conheço. Mas Senhor, eu expulsei demônios em seu nome, desculpa, eu não te conheço. Mas eu preguei, desculpa, eu não te conheço. Todas as coisas que você fez, você aprendeu no meu manual de instrução da vida, que é a Bíblia, mas você nunca ouviu de verdade a minha palavra. Você nunca marcou o encontro no lugar secreto para mim. Você não faltava o culto, mas quando você saía, você era aquele velho homem do passado. Você, no meio das pessoas, era a mesma pessoa que todo mundo olhava e falava: ali está um crente, mas quando você saía, só eu te conhecia, porque nós somos aquilo que nós somos de verdade, quando nós estamos sozinhos. E o Senhor nos conhece a essência do nosso coração, e sabe se nós somos máquinas que estamos com uma grande carapaça bonita, festiva e autêntica aos olhos dos homens, ou se o nosso coração está podre. A palavra de Deus fala que muitas vezes nós somos como sepulcros caiados por fora, muito bem limpos e pintados, mas por dentro há uma podridão que nos impede de viver de fato a essência do Criador em nós. O que adianta? O que adianta do lado de fora, aparente para todo mundo ver, se Deus sonda e esquadrinha? O que adianta estar num lugar onde para as pessoas é um lugar de sucesso, bem sucedido, e seu ministério ser um fracasso para Deus? Deus não conseguir te acessar, Deus não conseguir te usar, porque você não abre mão das coisas que você sabe fazer, da maneira como você fez. Você acha que já está tudo pronto, e está tudo consumado naquilo que fala sobre fazer algo para Deus, e Deus querendo fazer um novo em você, Deus querendo se apresentar de uma maneira nova, e você achando que Deus só se apresenta da mesma forma. Amados, nós precisamos abrir mão desse ideal de sucesso ministerial.
e começarmos a viver com aquele que de fato pode nos enviar para o inferno. Eu não falo isso para te colocar medo, não. Eu falo isso para colocar em nós o entendimento de que nós não precisamos ter medo de Satanás quando a gente pensa em inferno. Nós devemos ter temor justamente daquele que pode nos enviar para lá, e não é Satanás. É o Deus que, se a gente não tiver relacionamento, automaticamente nós já estamos lá. Lembra de Jonathan Edwards? Nós já estamos no inferno, se não fosse a única causa da mão graciosa de Deus, que está nos sustentando, um fio chamado graça, que não nos permite cair nas labaredas eternas do inferno. Então a gente precisa se despir dessa capa de crente, dessa capa de fazedores da obra do Senhor, daqueles que são essenciais na obra, que se eu não tiver, nada vai acontecer, porque eu que sei fazer essas coisas. E a gente começar a vestir um manto chamado humildade, e começar a frequentar um lugar chamado intimidade, e começar, a partir de renúncias, ouvir mais a voz de Deus, e deixar de lado a voz de outras pessoas, as muitas vozes que falam por aí, que tentam obscurecer o nosso entendimento, através de um pensamento sombrio, e a dureza de um coração. Saber que desde os primórdios, a única coisa que o Senhor queria, era se relacionar com, é algo que não deveria nos chocar, mas nos choca, sabe por quê? Porque a gente percebeu que tudo que a gente fez não serviu de nada, e a gente não está disposto a abrir mão dessas coisas, para voltar a estaca zero, como um filho no colo do pai, dizendo: Senhor, me ensina a ser filho, me ensina a ser servo, me ensina, porque eu desaprendi, as circunstâncias fizeram tanta pressão, e eu acabei sacrificando, e eu nem sei o que é sacrifício. Eu acabei indo para um lugar que eu nem fui chamado. Eu acho que eu fui, eu não sei se eu fui. De fato o Senhor me chamou. Mas é necessário a gente tomar um passo de convicção, que nós estamos realmente vivendo o lugar que o Senhor nos chamou para a gente estar vivendo. Mas se esse não é o caso, é necessário então a gente abrir mão da nossa vaidade, do nosso orgulho. Talvez você pode ficar constrangido com as pessoas à sua volta, mas o que adianta mentir para todos, e como alguém que já está executando de fato o melhor que Deus tem para a sua vida, e Deus olhar para dentro da sua alma agora, e perceber quão distante Ele está de você, Ele está de mim. A ideia é estreitar essas distâncias. Nessa noite o Senhor tem um chamado para mim e para você, um chamado real, e não é para te enviar para fazer alguma coisa para Ele. É como se nessa noite Ele dissesse para mim e para você: filho, hoje você está de folga, não precisa bater o ponto hoje, não precisa marcar presença, não precisa cumprir escala. O que eu quero hoje é que você volte para o centro, para a essência, para a intimidade, para o relacionamento, porque eu desejo tabernacular com você. Eu desejo que você não seja alguém que simplesmente eu fiz e é difícil por isso, mas alguém que se torna santuário, para que eu habite no meio de você. Eu não sei o que você pensou quando você saiu de casa nessa noite para estar aqui. Eu sei o que eu pensei. Mas uma coisa eu sabia, que o Senhor ia fazer a vontade dEle do jeito que Ele quisesse, independente se fosse eu ou outra pessoa aqui nesse lugar. Mas esse mesmo Deus da expectativa está aqui nessa noite, e quer te fazer um convite a simplesmente estar de folga nessa noite das suas atividades e obrigações,
mas sair do seu lugar e voltar para a intimidade, voltar para a presença dEle. Não é um convite meu para você, é um convite daquele que te chamou para estar mais perto dEle. Todas as vezes no final de uma mensagem, que nós fazemos um apelo, não é para você agradar o pastor, o apelo é a